Bom dia a todos, bem-vindos à quarta mostra de gestão de projetos. Somos o grupo 2, formado por Felipe, Fernanda, Flávio, Guilherme, Isabela, Jenison, Laís e por mim, Mac Miller. Hoje vamos apresentar o projeto Trama Viva, realidade aumentada aplicada à moda sustentável e valorização de saberes tradicionais. Deixa eu passar o slide. O projeto Trama Viva nasceu da necessidade de fortalecer a visibilidade dos artesãos e produtores do Vale do Café, conectando tradição, sustentabilidade e tecnologia. Nossa proposta de valor é permitir que o consumidor conheça a origem e a história de cada peça produzida por meio de um QR Code. Será possível acessar informações sobre materiais utilizados, processos produtivos, os artesãos envolvidos na criação de cada produto. Além disso, a utilização da realidade aumentada proporciona uma experiência mais interativa e aproxima o consumidor da cultura local. Desculpa. Seguindo os princípios do PMBOK, estruturamos o projeto com foco em entrega de valor, garantindo benefícios para os produtores, consumidores e para toda a comunidade. Na nossa VBS, identificamos entregas tangíveis e intangíveis. Entre as entregas tangíveis estão a documentação padronizada do processo produtivo, o sistema de QR Code, com rastreabilidade, um protótipo funcional de realidade aumentada, um banco de dados de matéria-primas, um pitch deck e um manual de identidade visual. Já os benefícios intangíveis incluem a preservação dos saberes tradicionais, o fortalecimento da identidade da marca Trama Viva e a geração de impacto positivo para a comunidade local. Para medir o sucesso do projeto, definimos métricas de desempenho claras e objetivas, entre elas a conclusão do projeto em até 103 dias úteis, a implementação do sistema de rastreabilidade sem erros, a disponibilização da solução de realidade aumentada para dispositivos móveis e a capacitação de pelo menos 20 moradores da região. Além disso, todas as entregas serão documentadas e validadas, reforçando a governança, a qualidade e o alinhamento com todas as expectativas dos stakeholders. Em resumo, o Trama Viva demonstra como a tecnologia pode impulsionar a preservação cultural e o desenvolvimento sustentável, promovendo criação de valor, entrega de benefícios e engajamento das partes interessadas, sendo esses princípios fundamentais do PMBOK 8ª edição. Muito obrigado pela atenção. Olá, pessoal. Eu sou a Isabela e vou falar como o nosso projeto aplicou os princípios do PMBOK 8. Bom, os 6 princípios do PMBOK orientam a gestão de projetos por meio de boas práticas e decisões estratégicas que favorecem o sucesso do projeto. Eles priorizam a adaptação, a geração de valor e o alinhamento com os objetivos da organização. Tendo isso em vista, nós trabalhamos com uma visão holística, ou seja, cada decisão considera o impacto na comunidade, na economia criativa e no consumidor. Tudo isso com foco no valor de cada entrega, com QR Code, realidade aumentada, manual e pitch para fortalecer a marca, além das oficinas para a comunidade. Também incorporamos qualidade com validações ao final de cada fase, para que todos os elementos do projeto atendam aos critérios de aceitação. A liderança responsável foi exercida com transparência, apoiada pela matriz RACE, que é um acrônimo para responsável, aprovador, consultado e informado. Já a sustentabilidade aparece no uso dos insumos naturais e ferramentas gratuitas. E cada membro liderou sua área com autonomia real, de maneira empoderada. Falando sobre os 7 domínios do desempenho, eles são grupos de atividades críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto. Eles operam como um sistema integrado e interdependente ao longo de todo o ciclo de vida. Por exemplo, na governança, as decisões passaram por mim e pelo Mac Miller, com revisões quinzenais. O escopo foi definido com EAP, a estrutura analítica do projeto, em 3 níveis e 7 entregas formais com critérios de aceitação. O cronograma foi construído no MS Project, em 103 dias, com 6 fases. As finanças foram gerenciadas com EVM, que é o gerenciamento do valor agregado. As partes interessadas são a nossa equipe, a empresa Trama Viva, os moradores do Vale do Café e o IFRJ. Já os recursos são os 8 profissionais com perfis complementares que compõem nosso time e as tecnologias gratuitas que utilizamos. E os riscos foram mapeados com a matriz GUT, que tem como critérios gravidade, urgência e tendência.
e conseguimos identificar 8 riscos. Agora eu vou passar para o Felipe, que vai prosseguir com a apresentação. Obrigado, Isabela. Eu me chamo Felipe Rangel, eu faço parte da equipe de projeto de TI e vou apresentar agora como avaliamos a saúde do projeto e registramos os desafios reais que enfrentamos. Para garantir que o projeto estava alinhado em todas as frentes, utilizamos o checklist de 7 domínios do PMBOK 8 como ferramenta de avaliação periódica. A resposta para todos os itens foi positiva. Governança clara, escopo bem definido, cronograma sendo monitorado, orçamento planejado, stakeholders engajados, recursos alocados e riscos com planos de respostas mapeados. Este checklist não é formalidade. Ele foi nossa régua para identificar quando algum domínio estava desviando antes que virasse um problema real. No quadro de observações, registramos os desafios concretos e as respostas que adotamos. Primeiro, o plano gratuito do HWall limita o número de sessões simultâneas de realidade aumentada. Nossa resposta foi delimitar a entrega como protótipo conceitual e trabalhar com um demo local, sem comprometer o valor demonstrado. Segundo, o SPI de 0,90 indicou leve atraso na fase 3 de tecnologia. Respondemos com fast tracking, adiantando atividades que podiam ocorrer em paralelo. Terceiro, o CPI de 0,82 sinalizou estouro de custo. Atuamos com revisão de taxas e realocação de horas entre membros da equipe. E, por fim, a disponibilidade dos artesãos do Vale do Café exigiu uma adaptação. Criamos um sistema de agendamento com 2 semanas de antecedência para garantir as entrevistas e oficinas. Passo agora para o Guilherme. Bom, dando seguimento ao que o Felipe apresentou, as 5 áreas de foco do PMBOK 8 guiaram o ciclo inteiro de vida do nosso projeto. Na iniciação, finalizamos o termo de abertura com objetivos SMART, específicos, mensuráveis e com prazo. Mapeamos todos os stakeholders e no planejamento construímos a EAP com 3 níveis de detalhe, cronograma e no MS Project com 103 dias úteis e 6 fases. Estimativas por PERT e definimos o plano de gerenciamento de escopo, cronograma, custos e qualidade, além das matrizes REST, GUT e EVM. Na execução, 6 fases ocorreram em paralelo, sempre que possível. A identidade visual acontecia ao mesmo tempo que a tecnologia. Foram 9 membros alocados, conforme a REST, usando ferramentas 100% gratuitas, como a H2O, Superbase, QR Code Generator e Google AI Studio. No monitoramento e controle, usamos o EVM com revisões quinzenais. O CPI ficou em 0,82, o que gastamos mais do que entregamos. O SPI em 0,90, que restou no leve atraso no ritmo. A resposta rápida foi repriorizar das fases 3 e 6 e realocação de... No encerramento, a entrega prevista está para dia 30 de junho, pitch deck, documentação completa e registro de lições aprendidas. Esta apresentação aqui é o nosso encerramento oficial do projeto. Oi, eu sou Fernanda Lima, sou responsável pela parte de TI no projeto Trama Viva. Eu vou falar um pouco sobre as melhorias, os riscos e as responsabilidades no projeto. Em melhorias e adaptações, o tailoring e a adaptação foram os ajustes de projetos, ferramentas e técnicas para atender às necessidades exclusivas do projeto, que foi utilizado como? Foram 5 adaptações concretas, onde a gente substituiu relatórios formais por check-ins de 15 minutos, utilizamos o Trello para o dia a dia, o MS Project para o controle gerencial e o EVM. Organizamos transferências de conhecimentos de realidade aumentada para o Guilherme e a Laís, reduzimos a dependência dos 2 especialistas, adaptamos as comunicações com os artesãos e também a questão de estimativa sobre realidade aumentada. Matriz GUT na priorização de risco foi aplicada. Para priorizar os riscos, a gente utilizou a matriz
CUT. Gravidade, urgência e tendência, escala de 1 a 5, identificamos 8 riscos. Os mais críticos foram o score de 125, onde tem a falta de dados estruturados. A gente teve como resposta imediata criar planilhas de insumos, validada na fase 2. O score 80, a falha no protótipo de RA, então a gente preparou dispositivos alternativos para testes. E o score 64, no QR Code, a gente aplicou o Fast Track. Os demais, eles têm score entre 8 e 48, então todas as ações ali foram definidas. A matriz RACE, ela define quem faz o que em cada fase. O R executa, o A aprova, o C consultado e informado. E com 8 membros na equipe, a organização ali seria quase impossível. Então, o Mark Miller, ele ficou como aprova na maioria das fases. A Isabela, ela liderou a documentação, comunicação e capacitação. Eu e o Felipe, a gente liderou ali a parte de tecnologia, QR Code, bancos de dados, realidade aumentada. O Flávio, Guilherme e a Isabela, eles lideraram a produção têxtil e a oficinas. O Genilson e a Laís, eles assumiram o design e a comunicação. Então, com essa divisão de equipe, ficou mais clara, evitou sobreposição e garantiu também que ninguém ficasse de fora no projeto. Então, foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu realizar. Com isso, a gente mostrou também que o Trama Viva, ele adaptou, ele priorizou e também distribuiu responsabilidade de forma estruturada. Então, é isso, eu vou passar a minha palavra para o meu colega. Olá! Dando sequência ao que nossa amiga Fernanda apresentou, vamos falar sobre estimativa de duração das atividades. Estimar tempo é um dos maiores desafios na gestão de projetos. Se você erra para menos, o projeto atrasa. Se você errar para mais, gera mais desperdício de recursos. No Trama Viva, usamos a técnica de 3 pontos. Nos slides a seguir, vamos apresentar mais detalhes. E vamos lá. Como eu sinalizei, utilizamos a técnica dos 3 pontos para fazer a estimativa da duração do nosso projeto. E o que vem a ser a técnica dos 3 pontos? A técnica dos 3 pontos nada mais é do que a gente sinalizar através da melhor cenário, no cenário intermediário e no pior cenário. Como a gente faz isso? A duração estimada é a perspectiva, a gente conta com a melhor perspectiva, mais 4 vezes os melhores cenários, mais o cenário pessimista dividido por 6. Com essa fórmula, temos aí a duração estimada do nosso projeto. Nosso projeto consta com 38 atividades, com início no dia 26 de maio, finalizando no dia 15 de outubro. Com isso, temos a duração estimada de 103 dias úteis para a finalização do nosso projeto. Mas não só de estimativa foi realizado o nosso projeto. A estimativa, a duração estimada é extremamente válida, mas o planejamento estratégico do todo o cronograma é de fundamental importância para a gente fazer todo o monitoramento e em cima do planejamento que a gente faz das atividades. Então, o planejamento de 103 dias úteis, baseado no trabalho de 8 horas diárias, a gente tem que utilizar um programa que nos dê todo o suporte para a gente fazer o nosso planejamento. Esse programa utilizamos o MS Project 2021 para cumprimento de todas as atividades. A gente planejou por tópico 6 tópicos com atividades que foram desenvolvidas de modo paralelo. Entre elas está documentação, tecnologia, comunicação, identidade visual, capacitação e realidade aumentada. Dessa forma, temos atividades que se iniciaram em paralelo e teve atividades sequenciais. Os recursos do Trama Viva são predominantes humanos, 9 profissionais com taxas definidas por perfil. Mark Miller como gerente, R$120. Isabelle, coordenadora e design, R$100. Felipe e Fernanda TI, R$90 cada. Flávia, Guilherme e Marexon, operações têxtil, R$70. Gênesis e eu, design e comunicação, R$80. Tecnologia 100% gratuita,
AT&T para RA, Supabase para bancos de dados, QR Code, Generator e Google AI Studio. Escolha intencional e concentrada o orçamento num esforço humano. Custo calculado por taxa horária x horas trabalhadas, integrado automaticamente pelo Make Project, o Backboot at Complete. E R$ 201.440, maior fase em custo, fase 3, tecnologia R$ 64.480, 32% do total. Segunda maior fase 6, capacitação de 53.200 com 4 membros simultâneos por 15 dias. Menor, identidade visual 9.600 mil. Essa distribuição reflete nossa prioridade tecnológica e pessoas centro de investimento. Pessoal, bom dia, né? Provavelmente, meu nome é Flávio Ramos e eu faço parte do grupo 2. A gente vai tratar do tema, né, que é o projeto Trama Viva. Esse aqui é o slide 17. Nesse slide nós apresentamos aqui o gerenciamento do valor agregado, ou EVM. Essa técnica permite acompanhar simultaneamente escopo, prazo e custos do projeto. Considerando um ponto de controle em 50% do cronograma, observamos que o orçamento total do projeto é de cerca de R$ 201 mil. Nesse momento, deveríamos ter entregue um valor de R$ 100 mil. Porém, o valor efetivamente agregado foi em torno de R$ 90 mil. O custo real já atingiu cerca de R$ 110 mil, né? Os indicadores mostram uma CPI de 0,82, indicando estouro de custos, e um SPI de 0,90, demonstrando um pequeno atraso no cronograma. Caso esse desempenho continue, o custo final será estimado em torno de R$ 245 mil. Como ações corretivas, propomos a revisão das taxas horárias, a redistribuição de recursos e a repriorização das atividades críticas do projeto. Pessoal, uma coisa importante em relação às siglas, né, que às vezes fica as coisas um pouco confusas, é que é o seguinte: o CPI 0,82, ele significa que para cada R$ 1 que foi investido nesse projeto, a gente está gerando 82 centavos, né, indicando um custo bem acima do planejado. Outra coisa foi o SPI 0,90. Significa que estamos produzindo cerca de 90% do que estava previsto para esse momento do cronograma e indica um pequeno atraso. Eu não tenho ideia muito bem em relação às métricas, né? Assim, agora me falta um pouco, mas a gente está abaixo ali do que deveria. Esse slide 18, ele fala do plano de gerenciamento de custo e define como os custos serão planejados, monitorados e controlados durante toda a execução do projeto Trama Viva. O orçamento total aprovado foi em torno de R$ 201 mil, conforme eu tinha dito anteriormente, e foram distribuídos em 6 fases do projeto. Esse acompanhamento será quinzenal, tá? Vamos comparar os custos planejados e os custos realizados, utilizando indicadores de valor agregado, conforme as premissas das aulas anteriores, aí, que é um bom indicador. Sempre que for identificado, né, um desvio relevante, já iremos realizar ações corretivas e fazer um replanejamento das atividades também, e inclusive redistribuição de recursos.